Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Waco Invest. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 4 erros que todo investidor iniciante comete. Tenho certeza que você que já investe há algum tempo já cometeu pelo menos um desses erros. E você que está aprendendo a investir aqui conosco, fique ligado para não cometer nenhum deles. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o assunto do vídeo. Primeiro erro, não quitar as suas dívidas antes de começar a investir. Muitas pessoas ansiosas por começar a investir logo se esquecem de uma coisa muito simples, que nenhum investimento vai render mais do que os juros das suas dívidas. Inclusive, essa é uma das formas que os bancos têm de ganhar dinheiro. Eles pegam o dinheiro do investidor através de CDBs, por exemplo, cobrando X% ao ano e emprestam para outra pessoa cobrando 2 vezes aquele valor. Então você precisa entender que antes de você entrar para o time dos investidores, você precisa primeiro sair do time dos devedores. Por exemplo, eu tenho um conhecido que possui cerca de R$ 150 mil investidos. Uma vez conversando com ele, ele me disse que ele recebe aproximadamente R$ 1.500 de dividendos por mês dos seus investimentos. Esse meu conhecido ele é servidor público e, continuando a nossa conversa, ele também me disse que ele possui alguns consignados e que esses consignados juntos descontam aproximadamente R$ 3.000 do seu salário em folha, sendo que ele precisaria de aproximadamente R$ 120 mil para quitar os consignados. E aí eu te pergunto, não seria melhor ele quitar esses consignados do que ficar todo mês recebendo R$ 1.500 de dividendos e tendo R$ 3.000 descontados em folha? Ou seja, perdendo R$ 1.500 todos os meses. É um caso onde eu acredito que a pessoa simplesmente não parou para fazer as contas. Então, quando eu falo de dívidas, é mais ou menos essa mesma lógica que eu quero dizer. Não compensa, financeiramente falando, você começar a investir quando você ainda tem dívidas para quitar. Lógico que existem exceções, né? Como por exemplo, em alguns casos, quando o valor da dívida é subsidiado, como por exemplo no financiamento imobiliário, onde os juros estão bem abaixo do valor da Selic atual. Ou se você pretende investir só um pouquinho por mês, só para você aprender, para você ver como funciona o mercado. Aí realmente eu vejo sentido. Agora vamos para o nosso segundo erro: não ter uma reserva de emergência. Esse é um erro clássico. A pessoa começa a investir e está lá juntando seus 10, 20, R$ 50 mil. E então surge uma emergência, como um problema de saúde, ou o carro estraga, geladeira, alguma coisa assim. Onde a pessoa precisa dispor de uma quantia considerável. E aí ela vai olhar os seus investimentos e eles estão ali, negativos, colocando a pessoa numa situação complicada que a forçaria a sacar o seu dinheiro na baixa. Ou, no outro caso, seus investimentos estão presos em um CDB, por exemplo, que só vai vencer daqui a 3 anos. Por isso é importante que, antes de começar a investir, você construa a sua reserva de emergência, investindo em algo que tenha liquidez, ou seja, que esteja disponível a qualquer momento e que também não esteja suscetível à volatilidade do mercado, como é o caso com os investimentos de renda variável, que são voláteis por natureza, as ações, fundos imobiliários, por exemplo. Afinal, emergência não avisa quando vai chegar. Os melhores investimentos para reserva de emergência são aqueles investimentos de renda fixa pós-fixados, como o Tesouro Selic, ou aqueles CDBs de liquidez diária dos bancões mais sólidos, como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, ou até mesmo as caixinhas e os cofrinhos das contas digitais, como o do Nubank ou do Mercado Pago, por exemplo. Lembre-se que o foco da reserva de emergência não é a rentabilidade, mas sim a segurança e a liquidez. Aproveitando que estamos chegando aqui na metade do vídeo, antes de irmos para os nossos 2 últimos erros, se você está curtindo nosso conteúdo, gostaria de lhe pedir que deixe o like e não se esqueça de se inscrever para não perder os nossos próximos vídeos. Nós já vimos o primeiro e o segundo erros, agora vamos avançar para o terceiro erro, que é não diversificar os seus ativos. Esse daqui é um erro muito comum que as pessoas muitas vezes cometem e nem percebem. Quando falamos de diversificação, estamos falando daquele clássico jargão de não colocar todos os ovos na mesma cesta. A ideia aqui na prática é que você não deve concentrar todos os seus investimentos em um único ativo ou numa única classe de ativos. Desta forma, se a ação de uma empresa quebrar ou se essa empresa não for muito bem das pernas, você não perde tudo que você tem. A mesma coisa com uma única classe de ativos. Se você investir, por exemplo, somente em ações do setor bancário
ou do setor de varejo, tecnologia, qualquer alteração na legislação ou nas taxas de juros que afete especificamente aquele setor vai impactar muito a sua carteira. Então, a ideia aqui é você diluir o risco. Vou citar aqui dois exemplos. O primeiro, inclusive, aconteceu comigo. Quando eu comecei a investir, lá em 2018 mais ou menos, eu investia em 14 empresas. Itaú, WEG, Magazine Luiza, MRV, Raia Drogasil, etc. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Estou apenas citando algo que aconteceu comigo com a finalidade educativa, até porque eu nem invisto mais nessas empresas. Mas voltando, eu investia em 14 empresas e entre elas eu investia numa empresa chamada IRB, que é uma resseguradora, ou seja, uma seguradora especializada em assegurar outras seguradoras. O que aconteceu? Em meados de 2020, mais ou menos, foram descobertas algumas fraudes contábeis nessa empresa, o que acabou provocando uma queda de 80% no valor das suas ações. Por sorte, essa empresa era apenas uma das 14 que eu tinha na minha carteira, de modo que ela representava apenas um pequeno percentual de mais ou menos 7% da minha carteira. Porque eu tinha como uma regra dividir a minha carteira em partes iguais entre todas as empresas. Então, essa única empresa não prejudicou tanto os meus investimentos, porque dentro da minha carteira as outras 12 empresas estavam positivas e tinha mais uma outra que estava negativa, mas era uma queda um pouco baixa. No saldo geral da minha carteira eu fiquei positivo. Agora eu tenho um outro exemplo que aconteceu com um amigo. Vou chamá-lo de João. João também investia em várias empresas, assim como eu. Porém, com o passar do tempo, ele foi realizando o lucro das empresas, ou seja, foi vendendo as empresas em que ele estava positivo. E foi chegando o momento em que ele foi reduzindo sua carteira até que ele ficou com apenas dois ativos, Oi e Banco do Brasil. Eu acredito que você já consegue até imaginar o que aconteceu, né? João começou a ficar empolgado com narrativas feitas por youtubers que diziam que a Oi poderia vir a ser a nova Magazine Luiza. Para quem não sabe, a Magazine Luiza, em meados de 2018 e 2019, ela era famosa por ter duplicado, triplicado, em alguns casos até quadruplicado o investimento que as pessoas tinham feito em suas ações. Ocorre que isso daí acabou provocando nas pessoas o desejo de enriquecer rápido, se esquecendo dos riscos inerentes a isso. Voltando ao João, no final das contas, o valor das ações da Oi despencaram e apesar das suas ações do Banco do Brasil terem ido relativamente bem, o seu patrimônio derreteu, pois ele não estava diversificado o suficiente. E nós não precisamos ir muito longe para vermos casos semelhantes a esse. Assim como aconteceu com a IRB comigo, com a Oi de João e mais recentemente também vimos o caso das Americanas. Existe uma frase muito famosa no mundo dos investimentos que diz que a diversificação é o único almoço grátis que o mercado nos oferece. Então nós precisamos entender que a concentração é um risco e a diversificação é um porto seguro nos investimentos. Nosso quarto e último erro: investir naquilo que você não conhece. Este é um dos erros que eu considero mais terríveis, que é quando o investidor investe naquilo que ele não conhece e nem sabe como funciona. Sabe por quê? Porque os três primeiros erros, mesmo que você os cometa, você pode sobreviver a eles. Se você não fez uma reserva de emergência, você pode ter a sorte de não ter surgido nenhuma emergência e você pode começar a fazê-la agora. Se você não quitou as suas dívidas, tudo bem. Você pode fazer uma pausa nos seus investimentos, quitar as suas dívidas e depois voltar a investir. Se você não diversificou o suficiente, ainda há tempo para você começar a diversificar. Porém, aqui neste quarto erro, aqui é onde o bicho pega. Dependendo do que você fizer, você pode destruir o seu patrimônio. Sabe aquela pessoa que vai na onda dos outros, que compra uma ação só porque todo mundo está falando dela? Ou que investe em coisas que ele nem sabe o que são, nem como funcionam, só porque o gerente do banco ou alguém famoso recomendou? Pois é, esse é o tipo de pessoa que mais perde dinheiro na bolsa de valores. Agora eu vou citar para vocês alguns tipos de investimentos que eu acho ruins e que vocês deveriam ficar bem longe. Inclusive, alguns desses nem deveriam ser chamados de investimentos. Lógico que esta é apenas a minha opinião e vocês são livres para discordar. Day trade.
Day trade, para quem não sabe, são operações de compra e venda de ativos na bolsa de valores dentro de um mesmo dia. O objetivo é obter lucro rápido com as pequenas variações do preço de um ativo. Entretanto, as estatísticas já mostram que mais de 99% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro na bolsa e que apenas 1% delas conseguem obter lucros de forma consistente. Por que você acha que você não vai perder? Títulos de capitalização e consórcio. Ambos são produtos muito ruins, comercializados por bancos, onde você poupa um valor mensal e fica dependente da sorte, com seu dinheiro rendendo taxas irrisórias, inclusive abaixo da poupança. Além disso, seu dinheiro fica preso, ou quando existe a possibilidade de resgate antecipado, você acaba resgatando menos do que o valor que você poupou. Um outro produto ruim são os fundos de investimentos com alta taxa de administração. Neste caso, eu preciso te dizer que os custos importam e você precisa mantê-los baixos. A maioria dos fundos de investimento oferecidos por aí cobram taxas altíssimas para a gestão de ativos. Ou seja, aqueles gestores que acreditam que podem vencer o mercado de forma consistente. Porém, isso não ocorre. Nós veremos no vídeo posterior que eu vou fazer que a maioria desses gestores não consegue sequer bater o índice de referência. Um fundo com taxa de 2% ao ano, por exemplo, em 15 anos terá corroído aproximadamente um terço do seu patrimônio só em taxas. Mais um produto são os COIs, Certificados de Operações Estruturadas. Pelo próprio nome você já consegue ver que são produtos complexos, né? O COI é um produto financeiro que mistura renda fixa com renda variável no mesmo pacote. Porém, eles costumam ser ruins porque geralmente vêm com altas taxas embutidas, baixa liquidez e geralmente são empurrados por assessores em cima das pessoas leigas para que eles, os assessores, consigam bater as suas metas. E por fim, as bets, que para mim é o pior de todos. Para quem não sabe, bets significa literalmente apostas. Eles são como cassinos digitais e são considerados prejudiciais à saúde porque, além do vício, eles podem destruir patrimônios em segundos, além de provocar crises em famílias. Novamente, como eu já disse aqui, pessoal, essa é apenas a minha opinião. Meu objetivo aqui nesse canal é ensinar vocês a investirem para o longo prazo, de uma forma prática, simples, segura e inteligente. Lembre-se que o simples funciona e o avançado é o simples bem feito. E para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e também se inscrevam para não perder os nossos próximos vídeos. Até mais!